Olá, primeira série. Essa semana nós iremos estudar sobre matéria e energia e as mudanças de estado físico. Na aula anterior, nós já falamos sobre matéria, que é tudo que existe e ocupa espaço, e falamos um pouquinho dos tipos de energia que existem. Muitas transformações ocorrem ao nosso redor e dentro de nós mesmos a todo instante. Essas transformações envolvem matéria e energia. A matéria pode ser encontrada na forma de sólido, líquido ou gás. É tudo que existe e ocupa espaço. Já a energia é manifestada sob formas de luz, calor, eletricidade, movimento, entre outras. A combustão, que é a queima, Toda vez que vocês escutarem a palavra combustão, está relacionada à queima de um material com o oxigênio. É uma transformação que envolve a combinação de materiais, formando outros materiais, e produzindo energia. Então, nós temos aí a interação entre a matéria, e a formação de energia. Nós temos também duas propriedades da matéria. Nós chamamos propriedades intensivas, que são aquelas que não dependem da quantidade de substância presente, como, por exemplo, densidade, temperatura e ponto de fusão. Por exemplo, se eu pegar um copo de água e 1 litro de água, vai ser a mesma densidade nos dois. Os dois irão ter a mesma densidade, até porque é a mesma composição, é a mesma substância. A mesma temperatura também, se eu pegar um copo de água e um litro de água, vai ser a mesma temperatura, porque o aumento da quantidade não vai interferir. E o ponto de fusão, que a gente vai ver já já o que é, também não vai ser interferido. Então, quando eu falar de propriedades intensivas, são aquelas que mesmo eu aumentando a quantidade, não vai mudar em nada. Já as propriedades extensivas, elas vão depender da quantidade da substância presente. Ou seja, se eu aumentar ou diminuir a quantidade, vai interferir. Por exemplo, a massa, Se eu aumentar, obviamente, a quantidade, o peso vai ser maior. O volume, se eu aumentar ou diminuir, o espaço ali vai ser menor ou maior. Vai ter uma interferência. A pressão também vai mudar se eu aumentar ou diminuir a quantidade, entenderam? Então, extensivas, extensão significa estender, Então, ela vai ter interferência com a quantidade, tá certo? Aí nós temos aqui as propriedades da matéria. Nós temos a propriedade física e a propriedade química. A propriedade física é aquela que nós não observamos modificação na composição do material. Por exemplo, eu tenho aqui uma folha de papel e vou amassar a égua. Ela vai continuar sendo uma folha de papel. Ela não vai perder a sua identidade, as suas propriedades. Ela só vai estar amassada, mas ela vai continuar com a mesma composição. Na propriedade química, vai estar associada com a transformação de um material em outro material, ou seja, o que era antes vai existir outra substância, outro produto, certo? Por exemplo, a gasolina, ela tem a tendência de queimar. Eu coloquei aqui um exemplo aqui de um material pegando fogo. Antes ele era uma substância e depois ele pegar fogo ele vai se transformar em outra. Por quê? Porque aí houve uma propriedade, existe a propriedade química e se transformou em outro material. Então, quando eu falar em transformação, vai ser química. Mesma coisa acontece com a vela. A vela ela é formada apenas por um pavio e por parafina, E quando ela é queimada, ela vai liberar uma substância nova, que é a fumaça. Então, se formou uma coisa nova do que era antes, eu vou ter uma propriedade química. E se não mudou a composição, nós temos uma propriedade física. A propriedade física, por exemplo, também é uma água que está fervendo, A água ela vai ferver, vai ficar em forma de vapor, Vai ficar em forma de vapor, só que ela não vai deixar de ser água. Então, aí é uma propriedade física, porque não teve alteração do material. E nós temos as mudanças de estado físico. Nós temos os 3 estados físicos da matéria.
sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, ele é dessa maneira porque os átomos eles estão bem juntinhos entre si. As partículas que compõem ele estão bem unidas, certo? Já no líquido, ela está um pouquinho mais afastada uma da outra. E no gasoso, está bem afastada uma da outra, as partículas que compõem ele. Então, por isso que existem esses três estados da matéria. Quando as partículas estão bem unidas, bem compactadas, nós temos o estado sólido. Quando elas estão um pouquinho mais afastadas, nós temos o estado líquido. E quando elas estão bem afastadas, nós temos o estado gasoso. Esses estados, eles podem ir mudando entre si. Como, por exemplo, no estado sólido, pode passar para o estado líquido. O líquido pode passar para o gasoso e assim sucessivamente. E para isso, cada transformação dessa, nós damos um nome. Quando eu passo aqui, ó, do sólido para o líquido, nós temos a fusão, tá? Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização, ou pode ser chamado de evaporação também. Do gasoso para o líquido, nós temos a condensação. Do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. E do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, nós temos a sublimação, certo? Então, nós temos aí o nome, né, de cada mudança. Vamos ver aqui um exemplo de cada uma. Olha, a fusão, ela vai ser a mudança de quem? Do sólido para o líquido. Nós temos aqui o gelo derretendo, né, que é a mudança do sólido para o líquido. Nós temos aqui a solda, né, que é também uma mudança do sólido para o líquido, e uma geleira derretendo, que é um dos problemas ambientais que nós enfrentamos aí, certo? Então, toda a vida que falar de fusão é a mudança do sólido para o líquido. Nós temos a vaporização, que é a mudança do líquido para o gasoso. Nós temos aqui uma roupa no varal, a roupa está com água, né? E vai acontecer que ela vai passar do líquido, né, para o gasoso com a ação do sol e do vento. E vai haver essa passagem aqui. Nós temos aqui um lago, né? Esse lugar é muito frio, por isso que a gente consegue visualizar a água aqui evaporando, passando do líquido para o gasoso. E uma chaleira aqui, né, com a água e evaporando. A condensação, pessoal, é do estado gasoso para o estado líquido. Isso aqui acontece muito com a chuva. Ó, lá em cima, nós temos muitas partículas de água na forma de gás, na forma de vapor, certo? E quando essas partículas elas esfriam bastante, quando lá em cima está bem frio, ela vai se transformar em estado líquido, ela vai passar para o estado líquido. Aí o estado líquido ele vai, né, se precipitar, vai descer em forma de chuva, né, que é a água no estado líquido, certo? Então é isso que acontece com a chuva, nós temos uma condensação. Quando nós pegamos uma garrafa de água bem gelada, nós observamos que tem algumas bolinhas se formando, né, com o passar do tempo, se formam as bolinhas na superfície dela. Por que que isso acontece? Mesma coisa que acontece aqui na chuva. Na atmosfera aqui, ó, no de água, essas partículas aqui de vapor, elas vão ser resfriadas e elas vão ficar aqui, ó, na superfície da garrafa em forma de líquido. Ela vai passar do gasoso, que está aqui no ambiente, e vai se transformar em líquido, certo? Isso acontece também no orvalho, em lugares frios, né? Pela manhã, como está muito frio, o vapor que está no ambiente, ele vai condensar, vai passar do estado gasoso para o estado líquido, ficando essas gotinhas nas plantas, né? Nos objetos.
Você já deve ter observado alguma vez no céu que aparece uns risquinhos, né? Uns tracinhos brancos, parecendo fumaça quando um avião passa. Por que que isso acontece? Ó? Parece fumaça, mas não é. Os rastros brancos deixados no céu por alguns aviões são pequenas nuvens, na verdade, formadas pela condensação do vapor de água. Certo? O fenômeno é conhecido como trilha ou esteira de condensação. É uma condensação que acontece, né? Geralmente essas nuvens aparecem quando o avião está em uma altura acima de 8.000 metros e com a temperatura externa abaixo de 40 graus. Ou seja, o avião precisa estar muito alto e precisa estar muito frio. Como funciona normalmente, a temperatura externa dos aviões quando atinge grandes altitudes, acima de 8.000, é bastante alta, quando chegando a 50 graus. Ao mesmo tempo, as turbinas, né, elas produzem descargas de gases quentes, né? Aí esses gases quentes que são liberados, eles têm uma temperatura de 300 graus. Aí o que vai acontecer? Esse gás que está muito quente, ele vai ser resfriado e vai ser condensado. Quando esses gases entram em contato com o ar extremamente frio, o vapor de água se resfria rapidamente e se condensa, formando pequenas gotas de água. Então, aquilo ali nada mais é do que água em forma de condensação, certo? O vapor que está saindo ali das turbinas, ele vai se condensar em pequenas gotas de água. Aí ficando esse traço branco. Nós temos também a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Nós temos aqui um lago que congelou e nós temos aqui uma bolha de sabão passando para o estado sólido também. Isso aqui só acontece em locais que são bem frios. E por último, nós temos a sublimação. Você já deve ter observado, a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Você já deve ter observado que a naftalina, aquelas bolinhas que a gente coloca no armário para espantar traças, elas somem, né, em um determinado tempo que a gente coloca lá. Porque elas são sólidas e elas vão passar direto para o estado gasoso. Elas não vão passar pelo estado líquido, não. É do sólido para o gasoso. Então, a naftalina, ela sofre uma sublimação. Assim como o iodo, que nós utilizamos em laboratório, esse pozinho aqui, ó, ele é sólido e quando ele evaporar, o vapor dele tem uma coloração roxa. É bem bonito aqui, ó. Ele vai passar do sólido para o gasoso. E nós temos o gelo seco também. O gelo seco é o dióxido de carbono, tá? É o dióxido de carbono congelado. E o dióxido de carbono, ele é gasoso. Aí, quando a gente coloca ele na temperatura ambiente, ele vai voltar a ser um gás, tá? Por isso que ele forma essa fumacinha aqui, ó. Por ele ser bem denso, ele vai ficar assim no chão, tá? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp, ok? Abraços.